tema da mensagem de hoje de Deus para o teu coração é a escolha confiar. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. A Bíblia diz, a partir do verso 1 até o verso 4. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão, Moisés? Moisés respondeu: uma vara, um cajado. O Senhor lhe ordenou: joga no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela com medo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão, pega pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Meu Deus, nós não vamos escorrer o texto porque até aqui eu acho que já é suficiente. Nós vamos falar sobre escolha confiar em Deus. E é tão lindo ver como Deus trabalha nessa passagem. Nós já estamos no livro de Êxodo. É tão lindo ver quando Deus trabalha com a vida desse homem chamado Moisés. Porque Moisés nasceu em um período em que Faraó tinha dado um decreto para matar todos os recém-nascidos, para que o povo hebreu não pudesse crescer mais. A proposta de Faraó foi empatar o crescimento dos hebreus, empatar o crescimento do povo de Deus. E aí Moisés nasce, a sua mãe Joquebede, ela pega Moisés no braço, e debaixo do decreto ela tem medo de que o seu filho seja morto. Então ela coloca Moisés no cesto, coloca no rio Nilo, aos cuidados do Senhor. Ali aquela mulher estava confiando que Deus estaria cuidando do seu filho Moisés. Faraó não queria que o povo pudesse crescer, porque pense num povo abençoado, é o povo hebreu. Pense, gosta de cumprir a palavra. A palavra é multiplicar e encher a terra. Você vai em Israel, as famílias são assim, é de 5 para cima. E quando eu pisei em Israel, eu fiquei assim, sabe, chocado com essa realidade, porque a gente não é acostumado aqui. Aqui a gente é acostumado a 1, no máximo 2. Mas quando eu chego lá, a mulher com um bucho desse tamanho, uma bebê recém-nascida mamando ainda no braço, outros 2 no carrinho, mais um maiorzinho ajudando a mãe, e aquela alegria, e eu disse: meu Deus do céu, isso no Brasil já perdeu os cabelos. Mas aquela alegria, sabe, aquele prazer de cumprir a palavra. E eu estive lá, passei 10 dias lá, eu voltei inspirado. Quando eu cheguei, eu disse: espera aí, vamos trabalhar. E Faraó, para paralisar o crescimento do povo hebreu, ele disse: vamos matar todos os recém-nascidos que nasceu homem. Pode matar. E o exército estava matando. Mas Joquebede, essa mulher, sabe, ela recebeu essa direção e colocou Moisés no cesto. Moisés foi no rio Nilo. A filha de Faraó desce para se banhar. A irmã de Moisés, Miriam, estava acompanhando o cesto. E aí, quando a filha de Faraó vê aquilo, pede para uma das servas ir lá pegar o cesto para ver o que era. Quando ela abre, é uma criança chorando, recém-nascida. E aí Miriam se aproxima e diz assim: minha senhora, a senhora não quer que eu chame uma das servas hebreia para amamentar essa criança? Ela disse: faça isso. Miriam volta, se chama exatamente a mãe de Moisés. Então Moisés volta para o braço das mães dessa forma, protegido pelo agir do Senhor. E ali ele cresce até o tempo em que Joquebede tem que entregar ele, a filha de Faraó, para que ele seja criado debaixo, no palácio de Faraó. Então Moisés cresceu até os 40 anos, no reinado de Faraó, comendo da melhor comida, vestindo as melhores roupas. Moisés cresceu na casa, no palácio de Faraó. Aos 40 anos de idade, preste atenção, porque Moisés foi formado, os primeiros dias, pela cultura e o princípio hebraico, cristão. Aos 40 anos, Moisés sai e se depara com um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. E ele é tomado por um sentimento de justiça.
Moisés parte para cima desse homem e acaba matando esse homem, para proteger aquele que era da sua raça, do seu povo. E isso chega no ouvido de Faraó. Faraó automaticamente diz assim: nós vamos matar Moisés porque ele se rebelou contra nós. Moisés sai fugido do Egito e vai para o deserto. Moisés passou nesse tempo muito atribulado, porque ele foi visitado por um tempo de fuga para não ser morto. Então estava tudo bem na vida de Moisés até os 40 anos, quando ele é visitado por uma tribulação, por um tempo que ele não estava esperando, por uma situação que não era planejada por ele. Ainda que eu e você podemos pensar, mas é um fruto que ele colheu pela sua escolha. Mas ele foi impulsionado por uma justiça que estava dentro dele, pela formação dele. Então ele não queria que o povo, ele sentiu a dor de alguém que era do seu povo, estava sendo maltratado, estava sendo espancado. Então Moisés vai lá, mata o homem, e teve que sair fugido para o deserto. Ninguém gosta de passar por tribulação, querido. Ninguém gosta de passar dias difíceis. Ninguém se planeja para isso. A gente não planeja, mas a gente precisa esperar, porque um dia pode chegar na nossa direção. A tribulação é um tempo de sofrimento, de dificuldade, que põe à prova a nossa fé e a nossa esperança. A tribulação, ela vem porque Jesus disse: no mundo você vai ter tribulação, mas tenha bom ânimo, porque eu venci para tornar você também alguém capaz de vencer. Ela vai provar a sua fé e a sua esperança, mas Deus, Ele está com você. Você não pode esquecer que Deus está com você, até nos dias da tribulação, até nos dias mais difíceis. E olha, Deus pode transformar a situação mais difícil que você possa viver, os dias mais difíceis que eu e você possamos viver, as tribulações mais difíceis que a gente possa enfrentar, Deus pode transformar ou em bênção ou em lição para mim e para você. Ou Deus transforma numa bênção, ou Deus vai nos fazer receber uma grande lição. E o que a gente precisa usar? Use a confiança, querido. Use a confiança nesse tempo. Confiança é crédito de fé, crença de que algo não falhará. Confiança, querido, é uma suficiência para cumprir algo que você foi determinado a fazer. E pense numa geração que nós vivemos que é desconfiada. Nós estamos no meio de uma geração em que a desconfiança tem tomado os corações. São tantas notícias ruins, são tantas coisas que acontecem perto de nós, tanta tragédia, tanta corrupção, tanta maldade nos corações, que a gente começa a desconfiar. A gente desconfia se isso vai mudar um dia. A gente desconfia se isso vai passar. A gente desconfia se Deus realmente está no negócio. A gente desconfia se a palavra vai cumprir. A gente desconfia até de nós mesmos, se a gente é capaz de vencer ou não. Tem pessoas que desconfiam até de você mesmo, se eu vou conseguir mudar ou não, eu vou conseguir largar esse vício ou não, eu vou conseguir ser liberto ou não. Tem gente que não confia nem em você. Nós estamos no meio de uma geração em que a confiança tem sido escassa. A gente liga a televisão, querido, é tanta notícia ruim que você fica, sabe, cabisbaixo. Você começa a desconfiar de que, será que tem jeito para essa humanidade? Será que tem esperança para o coração do homem que está tão desviado, distante de Deus? Só a confiança consegue eliminar a desconfiança. Você quer frear essa desconfiança no seu coração? Você precisa ter uma determinação hoje de colocar a tua confiança na pessoa certa, de colocar a nossa confiança em Deus. Porque desconfiança é uma disposição de suspeitar de outro. A desconfiança é uma descrença, dúvida, estado ou condição de alguém que está sem esperança, desacreditado. Enquanto confiança é crer, desconfiança é descrer. E a nossa desconfiança está atrelada à nossa descrença. Porque aonde você deixa de crer,
você começa a desconfiar. A desconfiança é a mãe da insegurança. E sabe por que tantas pessoas andam inseguras? Porque elas andam desconfiadas. Mas Deus está chamando você, porque quando Deus aparece para Moisés, Moisés estava em uma grande tribulação e um coração descrente, desconfiado. Moisés era desconfiado de tudo. Foi para uma terra, casou-se com uma mulher chamada Séfora, servia ao seu sogro Jetro, um cajado na mão, cuidando das ovelhas do sogro. 40 anos vivendo assim. 40 anos vivendo no deserto, desconfiado, descrente, inseguro, fugindo de uma realidade da sua vida. Uau! Essa pode ser a minha e a sua história aqui. Mas aí Deus resolve aparecer. No texto nós encontramos Deus trabalhando no limite de Moisés. Deus havia aparecido para Moisés um capítulo antes e chamado: Moisés. Uau! Moisés olha e vê uma sarça queimando no deserto. Vê uma planta que queima sem queimar a planta. Moisés se aproxima para ver o que é aquilo de perto. E aí Deus fala com ele, diz: Moisés, eu vim te chamar para que você volte no Egito e liberte meu povo que está lá. Uau! Como assim, Senhor? Eu vou voltar para o lugar em que eu tinha fugido. Eu vou voltar para o lugar em que eu pude viver uma tribulação, em que eu não tenho algo bem resolvido lá. Deus diz: volte para lá, porque eu vou resolver a sua vida lá. Não adianta você fugir, você precisa encarar e resolver, porque a questão é onde você está confiando, em quem você está confiando. Porque a gente foge demais quando a gente confia em nós mesmos, e a gente sabe que nós somos limitados. A gente sabe que a gente não consegue, então a gente escolhe fugir. Moisés estava na sua limitação, um hebreu, mas estava lá, sabe, abandonado, 40 anos, sem perspectiva de mudança. Aí Deus aparece. 40 anos Moisés não fez nada em relação à injustiça. 40 anos passaram e Moisés não fez mais nada. Mas aí com 80 anos Deus chama Moisés para cumprir a obra que já era para ter feito. Preste atenção, querido, porque a obra de libertação só acontece quando a nossa confiança sai das nossas mãos. Deus chama Moisés, Moisés diz: quem sou eu, Senhor? Deus estava dizendo: não é sobre você, Moisés. Eu estou te chamando para fazer uma obra, mas quem vai ser glorificado nessa obra sou eu e não você, Moisés. É por isso que não é sobre as suas capacidades, Moisés. É sobre a sua disponibilidade de eu te usar nessa geração. Quando Deus chama você, querido, e chama a mim, não é sobre o que você é capaz de fazer, mas é sobre o quanto você está disponível para Ele te usar nessa geração. Porque a obra que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Mas não é você que vai aparecer, é o nome dEle que tem que ser exaltado. Por isso que Deus não quer saber se você é capaz ou não. Deus quer saber do seu sim ou do seu não para com Ele. Então quando Moisés disse: quem sou eu? Deus disse: eu não estou perguntando quem é você, eu estou dizendo se você vai lá, porque eu vou te usar, eu vou usar a sua boca, eu vou usar a sua mão, eu vou usar você para fazer uma libertação. Mas sabe quando é que a obra da libertação vai acontecer? É quando você deixar de confiar muito em você. Sabe por quê, querido? Talvez a gente não consegue se libertar do vício, do pecado, porque a gente confia demais em nós mesmos. E a gente acha que consegue resolver. A gente acha que consegue dizer ou não. Ah, eu consigo parar. Ah, eu sou forte o suficiente. Ah, eu consigo resolver. Consegue nada. Porque enquanto você confia demais em você mesmo, você não consegue ver a libertação que Deus tem para você. Mas o dia que você disser: eu confio em Ti, Jesus, então faz a Tua obra em minha vida, aí você vai começar a ver Deus se transformar, Deus se libertar, Deus se resgatar, mudar a tua história, o teu coração. Deus fez isso com Moisés.
Mas Deus teve que tratar com Moisés na confiança, porque Moisés não confiava. Moisés desconfiava e Deus disse: você não vai poder ser um libertador desconfiado. Então vamos tratar esse negócio aqui. Deus resolve tratar, sabe? Deus trata falando dele para Moisés. E eu queria pensar com você sobre isso, sobre os atributos de Deus na nossa vida, sobre o que Deus resolveu falar para Moisés, para que Moisés pudesse confiar verdadeiramente nele. E que eu e você precisamos ter isso muito convicto em nosso coração. Porque aqui a gente encontra 5 razões para qualquer ser humano nessa face da terra confiar em Deus. Era o que Deus estava tratando com Moisés. Porque não adiantaria Moisés voltar lá para o Egito se ele não estivesse confiando verdadeiramente em Deus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente deve confiar em Deus, porque Ele é poder. Deus é poder, querido. E eu quero te dar as referências bíblicas. Se você quiser anotar, você anota. Porque esses textos, queridos, eles precisam ser memorizados por nós. Porque nos dias difíceis, nos dias de tribulação, você precisa declarar a palavra de Deus. Sabe, quando as coisas estão difíceis, você traz o texto à sua memória e declara com a tua boca. E você vai ver realidades serem mudadas. E olha, Deus é poder. Salmo 62, verso 11. A Bíblia diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Ele. E ponto final. O poder pertence a Deus. O poder de Deus não tem comparação, queridos, com nenhuma estrutura ou manifestação nesse mundo. Deus, Ele muda em um momento aquilo que eu e você não conseguimos mudar em uma história toda. Porque você talvez já está cansado de tentar mudar essa realidade. E Deus quer dizer a você hoje, porque se você confiar, Ele pode mudar agora essa realidade na sua vida, porque Deus é poder. Então aquilo que eu e você não conseguimos fazer durante uma história toda, Deus pode fazer em um sopro, em um estalo de mãos, em um sim dele na sua direção. Porque Deus é poder. E aí quando nós experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas, tudo é transformado. Quando Deus resolve colocar a sua mão, Ele resolve mudar a história. Deus aparece a Moisés em uma sarça, um fogo que queima a planta sem queimar a planta. Deus estava mandando uma mensagem para Moisés: ei Moisés, eu quero queimar em você sem matar você. Eu quero queimar dentro de você sem consumir você. Por quê? Porque eu sei que você é limitado, você é falho, você tem suas limitações, mas eu sou poderoso. Mas eu estou escolhendo queimar dentro de você, mas não consumir você, mas sim usar você nessa geração. Uau! Isso é poderoso demais para a gente entender, querido. Deus estava sinalizando o que Ele queria fazer em Moisés e através de Moisés. Um fogo que queima numa planta sem queimar a planta. Uau! Assim é o Espírito Santo em você, querido. Ei, você não está entendendo? Assim é o Espírito Santo em você. Assim é o Espírito Santo em você. Ele quer queimar em você, sem queimar você. Ele quer queimar, sabe, dentro do teu coração, um amor, uma compaixão, um servir, sabe, uma indignação pela injustiça que está lá fora. Sem destruir você. Pelo contrário, Ele quer te usar. Ei, o Espírito Santo quer te usar, sabe? Aonde você está. Porque você fica pensando: Ele vai me usar, então pastor, me dê uma oportunidade aí para eu falar aí em cima. Não, Deus não quer te usar aqui em cima. Ele quer te usar onde você está. E olha, Moisés ficou chocado. Moisés ficou chocado quando Deus aparece e diz: volte para o Egito. Ele ficou chocado ao saber que Deus estava chamando ele para libertar o seu povo no Egito, visto que ele tinha fugido de lá. Moisés diz: mas eu fugi de lá. Deus diz: volte para lá, porque você não resolveu. Eu quero resolver a sua vida é lá.
Ninguém consegue impedir os planos de Deus acontecer, querido. Porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Ele tem todo o poder para lhe ajudar e fazer acontecer. Com Deus, o impossível se torna inevitável. Com Deus, o impossível se torna inevitável, porque Deus é poder e ninguém pode limitar o poder de Deus na sua direção. Não há nada nesse mundo ou alguém que possa paralisar o que Deus está fazendo na sua vida. Só você mesmo. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou sonha. E olha, só conquistamos em Deus naquilo que deixamos de desconfiar de Deus. Está na hora de você parar de desconfiar. Está na hora de você parar de desconfiar que Deus vai mudar o seu casamento. Está na hora de você parar de desconfiar que a promessa vai cumprir, que Deus vai me abençoar, que essa criança vai chegar. Está na hora de você parar de desconfiar que a sua empresa vai dar certo, que você vai prosperar, que não vai prosperar. Pare de desconfiar de Deus e aí você vai ver você conquistar em Deus, nessa área. Porque se confiança é fé e desconfiança é incredulidade, Deus não age na plataforma da incredulidade. Jesus diz que o único lugar que ele não pôde fazer muitos milagres foi em Nazaré, porque lá o povo não acreditava nele, desconfiava dele. Então você quer ver conquistar em Deus, nessa área que você talvez não conquistou ainda, pare de desconfiar de que Deus vai fazer. Deus é poderoso, amém? Segundo, Deus é presença. Salmo 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Mesmo em momentos mais difíceis, Deus não vai abandonar você se você o buscar. Se você ama Jesus, Ele está com você sempre. O Deus que é todo poderoso está com você. O Deus que tem poder nas suas mãos escolheu estar com você. Então Deus não vai te abandonar na dificuldade. Deus estará com você na dificuldade. Deus não vai te abandonar no deserto. Deus estará com você no deserto. Deus não vai te abandonar na fornalha ardente. Deus estará com você dentro da fornalha ardente. Porque o Deus poderoso escolheu estar com você. Você precisa confiar nisso. Você confia que Deus está com você? Amém? Confia mesmo? Deus se revela a Moisés. Quando Deus chega, Moisés diz assim: como será isso? Quem sou eu? Quem está me dizendo isso? Quem está me enviando? Aí Deus diz a ele: Moisés, quem está te enviando é o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu estou presente com você, assim como eu estive com sua geração passada. É um Deus que não se ausenta jamais. Deus estava dizendo a Moisés: eu estou te chamando para uma missão, aonde eu estarei com você nessa missão. Você só precisa confiar, Moisés. Você só precisa acreditar. E olha, quando Deus resolve se envolver no negócio, não há caso que não seja resolvido. Quando Deus resolve se envolver nesse negócio com você, o seu caso já está resolvido. Talvez não se resolveu ainda porque você não está confiando como você deveria. E não está crendo que Deus está com você. Porque quando Deus resolve se envolver no negócio, não há caso que não seja resolvido, querido. Não há dificuldade que não seja transformada. Não há caminho torto que não seja aplanado. Se Deus está no negócio, querido, vai dar certo. Se Deus está no negócio, já deu certo. Se Deus está no negócio, a sua vida vai ser aplanada. Se Deus está no negócio, as dificuldades serão transformadas. Porque se Deus está com você, Ele tem poder para fazer acontecer. Confie.
Esse é o tempo mais do que nunca que você precisa confiar no Senhor. Jesus certa vez confrontou os discípulos, presente dentro de um barco, dormindo. Os discípulos atormentados, atribulados, porque uma tempestade tomou o barco. As ondas eram gigantes, o barco ia a pico. Os discípulos desesperados acordaram Jesus: mestre, tu não estás vendo que a gente vai morrer? Jesus se levanta, olha para o vento e diz assim: vento, pare agora. Uau, a Bíblia diz que na hora cessou o vento, cessaram as ondas. Os discípulos olharam: quem é esse que até o mar obedece? Estava presente, mas eles não souberam disso, desconfiados de quem Jesus era. Jesus ali estava tratando com eles, dizendo assim: olha, para com essa desconfiança. Quem está aqui é o Senhor, quem está aqui é o Todo-Poderoso. Eu tenho poder para fazer, só basta uma palavra e você vai ver acontecer. Como é bom estar na presença de um Deus assim, um Deus que é poder, um Deus que é presente. Porque na presença dele a gente encontra vida, sabe? A gente encontra esperança e ânimo. Deus cuida daqueles que procuram estar na sua presença. Então, quer um conselho? Procure estar na presença de Deus. Busca mais a Ele, sabe? Busca mais a Ele no teu secreto. Busca mais ao Senhor no teu caminho de trabalho. Busca mais ao Senhor aonde você estiver, fazendo o que você estiver. Porque a presença dele, ela dá vida, ela protege, ela dá força, ela dá alegria, ela dá ânimo. Deus disse a Moisés: certamente eu serei contigo. Isso já é um sinal para você que eu estou te enviando, Moisés. Porque Deus jamais vai enviar em missão que Ele não faça conquistar. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Moisés diz: um cajado, uma vara. E Deus diz assim: é sobre essa madeira que você vive confiando. Joga ela no chão aí. Foi o texto que a gente leu. Moisés jogou no chão. Ela na hora se transformou em uma cobra. Moisés diz: ai meu Deus, fala-me, Jesus, uma cobra. A Bíblia diz que Moisés se afastou com medo. Deus diz: não tenha medo não, meu querido. Vá para cima, caia para dentro, porque eu estou com você. Você não tem que ter medo, porque o medo é sinal de desconfiança. Porque quem confia não tem medo, querido. Aí Deus diz: pega agora. Aí ele diz: na cobra, Senhor, não. Pegue porque eu estou mandando. Aí ele vai com todo medo, mas pega na cauda. Quando pega na cauda, a cobra volta a se tornar um cajado. Aí Deus diz: Moisés, na tua mão é só um cajado, mas nas minhas mãos é poder para fazer acontecer. O que é só um cajado nas suas mãos, se você der para nas mãos do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Terceiro que a gente precisa entender é que Deus é bom, querido. É uma das razões para você confiar nele, porque Deus é bom. Naum capítulo 1 verso 7: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Sim, Deus é bom demais. Os dias são maus, mas Deus é bom. E esse texto é incrível, porque diz que Ele é um refúgio em tempos difíceis, em tempos de angústia. Deus é um refúgio para você e a sua casa. E olha, mesmo que tudo à sua volta pareça estar perdido ou sem direção, acredite, Ele continua no controle de tudo, e a sua misericórdia e bondade se estende sobre a sua vida. Moisés estava no deserto cuidando das poucas ovelhas do seu sogro, sem perspectiva de mudança nenhuma, 40 anos vivendo do mesmo jeito. Eu não sei quanto tempo você está vivendo assim, mas eu sei que Deus está aqui. Ele pode mudar essa história hoje na sua vida.
Porque Deus resolveu mudar a história de Moisés ali, 40 anos depois. Parecia que nada ia mudar mais a sua vida. Moisés com 80 anos, Deus o chama. Porque quando Deus resolve chamar, tudo Ele vai mudar. Deus é bom, Ele é cheio de bondade e gosta de nos fazer o bem. Porque a bondade de Deus transforma os nossos corações. Depois desse texto, Deus diz assim: Moisés, coloca agora a mão no teu coração. Quando Moisés coloca a mão no coração e tira a mão de Moisés, está leprosa. Deus estava dizendo assim: está o teu coração, Moisés. Um coração desconfiado, um coração afastado, um coração descrente, um coração doente. Mas eu vim hoje aqui para mudar a sua vida. Coloca novamente a mão no teu coração. Quando Moisés coloca a mão dele, fica curada. Deus estava dizendo: você precisa colocar sua confiança em mim, Moisés. Deixe de confiar em você mesmo e comece a confiar em Deus. Comece a confiar mais no Senhor. Eu creio que quando Deus coloca a sua mão, o mal fica bem. O ruim fica bom. O medroso fica corajoso. O perdido ele fica achado. O mesquinho ele fica generoso. O morto ele fica vivo. E o improvável se torna ativo nas mãos do Senhor. Está aí um texto para provar. Moisés seria o homem mais improvável para libertar o povo do Egito. Mas quando Deus começa a colocar a sua mão, Deus levanta, sabe? Aquele que não é, para que seja. Deus levanta o fraco para confundir os fortes. Deus levanta o louco para confundir o sábio. Deus levanta o improvável para dizer assim: sou eu que faço. E a gente precisa confiar nisso. Amém? Porque Deus é bom, querido, e jamais decepciona. Pense numa geração que anda decepcionada. Pense numa geração que anda, sabe, desiludida, desconfiada. Porque uma geração que confia demais em si mesmo e coloca confiança em outra pessoa também. Não é pecado confiar em alguém, mas é ruim quando você coloca a sua total confiança em pessoas. Porque você pode se decepcionar. Mas ei, em nome de Jesus, deixa eu te dar um recado. Deus é bom e jamais vai decepcionar você. Sabe, queridos, tem pessoas que saem da igreja, vão para o mundo e dizem assim: eu saí da igreja porque eu me decepcionei com o pastor da igreja. Eu me decepcionei com a liderança, me decepcionei com o irmão da igreja, porque a irmã falou de mim, porque a irmã olhou atravessado para mim. E sai da igreja. Para mim, querido, quem sai de uma igreja por causa de pessoas é porque nunca entrou nela por causa de Deus ou por causa de Jesus. Porque se a tua confiança está em Deus, em Jesus, você não vai sair da igreja por causa de pessoas. Você pode até mudar de exército. Você pode até mudar de vão da casa. Porque para mim, a igreja do Senhor Jesus é a igreja só, universal. Não é do reino de Deus, mas é universal. É uma igreja só. São vãos diferentes, mas é um exército só, uma igreja só. Se você sai de um para outro, amém. Mas se você sai de uma igreja para ir para o mundo e ainda diz que porque eu me decepcionei, não quero mais saber de igreja porque eu estou decepcionado. Meu Deus. As pessoas nos decepcionam, querido, porque a gente cria expectativa nas pessoas. E as expectativas não são atendidas, então a gente se frustra, se decepciona, a gente fica triste. Mas ei, Deus ele não decepciona jamais. Deus ele não vai lhe frustrar jamais. Deus ele é bom o tempo todo, e aquilo que ele promete ele cumpre. Então você pode até se decepcionar com pessoas, mas com Deus nunca. Nunca. Amém? Nunca, em nome de Jesus.
Acredite nisso. Deus estava dizendo a Moisés: confie em mim, Moisés. Confie em mim. Não tenha medo. Por quê? Ter medo, querido, é você aflorar a desconfiança. Mas você confiar em Deus é você aflorar a tua esperança e a tua fé nele. Então Deus é bom, amém? Quarto aqui, Deus é proteção. Provérbios 35, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Deus é proteção para a nossa vida. Deus é o nosso escudo e a nossa proteção. Deus luta nossas guerras. Deus entra conosco nas nossas dificuldades. Deus protege quem o ama. Deus cuida da sua vida e da sua alma. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre firme. Porque Deus é escudo e é proteção. O fato era que Moisés estava com medo de voltar ao lugar que ele fugiu de lá, voltar à casa de Faraó, olhar nos olhos de Faraó novamente. Eu que saí fugido de lá. E é por isso que Deus vai falando com Moisés, e Moisés vai dando desculpa para Deus. Sabe quantas desculpas Moisés deu para Deus? 5 desculpas. Deus dizendo: vai lá. Aí ele diz: quem sou eu? Deus diz: eu sou contigo. E ele diz: como vão achar que eu estou falando? Quem sou eu? O que eu vou dizer a eles lá? Eles não vão acreditar em mim. Eu não sou eloquente, eu sou pesado de língua. Envia outro no meu lugar, Senhor. Olha quantas desculpas, sabe por quê, querido? Porque Moisés estava com medo. E quem tem medo tem desculpa para dar. Sabe, quem é movido pelo medo, sabe, pelo quem acha que não é capaz, sempre vai ter uma desculpa para dar. Mas quem confia não tem desculpa, tem a autoridade liberada sobre a sua vida. Enquanto você está dando desculpa, você está sendo movido pelo medo. Mas o dia que você começar a confiar verdadeiramente em Deus, Ele vai te dar autoridade, e você vai usar essa autoridade para fazer acontecer a palavra de Deus na sua direção. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma jovem que disse: ai pastor, olha, deixa eu te contar uma experiência que eu tive. A minha família viajou, eu fiquei só em casa. E eu estava dormindo, pastor, estava tudo escuro. Meia-noite, a porta do meu quarto se abriu. Aí eu olhei, eu disse: quem está aí? E eu me cobri, pastor, fiquei com medo. Quando eu baixo o lençol assim que eu olho, eu vejo um vulto vindo na minha direção, e ele tinha um rosto assim bem feio. Eu disse: fala-me, Jesus Cristo. E eu disse: e aí, você desligou a televisão do filme? Ela disse: eu não consegui fazer mais nada, pastor, porque o medo me travou. Quantas pessoas não andam assim com medo? Tem medo de estar no escuro para não ver um vulto. Tem medo do diabo, tem medo, querido, o medo nos paralisa. E Deus querendo te dar autoridade. Ei, se você confia em Deus, você tem a autoridade de Deus na sua vida. Então numa situação dessa você tem que orar: em nome de Jesus, eu te repreendo agora, sai daqui da minha casa. Porque você tem autoridade, querido. Se você confia, você tem autoridade. Mas se você tem medo, você tem desculpa. Então Deus está liberando autoridade sobre a sua vida. Amém? Receba a autoridade de Deus aí, diante da tua confiança para com Deus. Deus te dará autoridade para você gerar milagres, para você orar e declarar novo tempo sobre a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Deus não queria prejudicar Moisés, nem enfraquecer Moisés. Ele apenas queria ver Moisés depender dele. Porque Deus é proteção. O salmista diz: eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Uau! E você sabe que esse era o vale mais temido da época. Porque passar por ele era colocar sua vida a risco.
O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, o Senhor é proteção para a minha vida. Então eu não tenho medo, eu tenho autoridade. Quanto mais você confiar em Deus, mais autoridade de Deus você terá. Vou repetir: quanto mais você confiar em Deus, mais autoridade de Deus você vai ter. Moisés só teve a autoridade de Deus quando ele Deus para chegar diante de Faraó e dizer nos olhos de Faraó: eu vim aqui para libertar o povo de Deus, e você vai ter que soltar o povo. Uau! Não sei se eu faria isso, mas movido pela confiança, a gente rompe o medo. Amém? Por último aqui, Deus é fiel. Deus é fiel. Deixa eu recapitular para você: Deus é poder, Deus é presença, Deus é bom, Deus é proteção e Deus é fiel. São razões suficientes para você confiar nele, querido, e você parar de desconfiar. Deus é fiel. Salmo 33, verso 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Deus não falha jamais, Ele sempre cumpre as suas promessas. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa de que Ele vai estar sempre com você e cuidar de você. Alguém está passando por dificuldade aqui? Levanta a tua mão se você está passando dias difíceis. Se você está passando por dificuldade. Tem alguém que está passando por alguma tribulação, está passando por algum momento difícil? Levanta a tua mão direita, não tenha medo não, em nome de Jesus. Deus está dizendo a você: isso vai passar. Isso vai passar, amém? Acredite, vai passar, porque as tribulações são passageiras, mas a palavra de Deus é eterna para a sua vida. A Bíblia diz: tudo vai passar, mas só a palavra permanece. Então escolha ficar com aquilo que Deus já falou, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Você pode aplaudir a Ele aí em nome de Jesus? Deus escolheu libertar o seu povo para cumprir a sua promessa. É lindo ver um Deus fiel, querido. É lindo ver um Deus que é fiel, que nos leva até o deserto, mas não nos deixa morrer no deserto. E escute, por mais pressão que seja a situação, confie, o controle está nas palmas das suas mãos. Por mais difícil que a casa do nosso Leandro hoje esteja vivendo, eu tenho dito isso a ele todos os dias: confie em Deus, porque o controle está nas palmas das mãos de Deus. E a confiança fará toda a diferença, porque nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel. Deus não mente, Deus não volta atrás com aquilo que Ele já falou. Deus, Ele fala e cumpre. Isso nos dá a segurança de confiar nele. Você já parou para pensar em que um homem chamado Abacuque, o que fez esse homem chamado Abacuque, e depois um profeta de Deus, declarar com as suas palavras, vivendo uma tribulação, vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, de fome, um tempo complicadíssimo, e esse homem olhar e declarar: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas possam ser arrebatadas e os currais não haja gado nenhum, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O que faz um homem assim poder declarar palavras como essa? É a confiança em Deus. É confiar
num Deus que é fiel. É confiar num Deus que prometeu e vai cumprir. Pense comigo, querido, o que faz alguém se livrar, o que faz alguém se alegrar vivendo uma tribulação? O que é que faz você se alegrar vivendo uma tribulação? O que é que faz você continuar mesmo depois de uma grande perda? O que é que faz você receber cura depois de ter sido ferido? É a confiança naquele que tudo pode fazer. Confiar em Deus vai te dar a alegria que você precisa, mesmo passando a tribulação que você não esperou. Confiar em Deus vai te dar a força que você precisa para continuar, mesmo tendo uma perda sem planejar. Confiar em Deus vai te dar a cura que você precisa para você ser curado, mesmo depois de ter sido ferido. Então a melhor chave para você usar hoje nessa geração é confiar em Deus. É escolher confiar no Senhor. E hoje eu te dei aqui 5 razões para você confiar nesse Deus. 5 razões para você e eu tirarmos toda a desconfiança, tirarmos toda a incredulidade. Porque Deus é poder, Deus é presença, Deus é bom, Deus é proteção e Deus é fiel. Então escolha confiar naquele que tudo pode lhe dar e tudo pode transformar na sua direção. Eu quero terminar com essa ilustração. Havia um pequeno vilarejo em que havia uma cultura nesse lugar. Os homens saíam para caçar, as mulheres cuidavam das crianças. E assim seguia as gerações. Mas o que cortava esse vilarejo era um rio muito forte, uma correnteza muito forte, que se alguém caísse ali, ele seria levado pela correnteza. E já havia um sinal de alerta. Qualquer criança que caísse, todas as demais deveriam gritar: criança no rio, criança no rio. E os homens de imediato iriam se esforçar para salvar a criança, porque senão o rio ia levar. E ninguém voltava a ver mais. Um dia comum, os homens saem para caçar. Saem para a caça, as mulheres ficam, as crianças estão brincando. Quando de repente uma das crianças cai no rio, sem esperar, as crianças entram em aflição, começam a gritar: criança no rio, criança no rio. As mulheres saem de casa desesperadas, porque os homens tinham saído para caçar. Elas colocam a mão na cabeça: e agora o que é que nós vamos fazer? Quando de repente sai um homem de dentro da casa que ele não tinha ido caçar. E ele sai desesperado e diz: eu vou salvar essa criança. Ele corre no caminho, pega uma corda, amarra na cintura dele, joga a outra ponta para as mulheres e diz assim: amarra na rocha que tem aí, eu vou mergulhar. O homem mergulha com tudo, sai nadando atrás da criança, segura a criança e diz: eu alcancei a criança, agora puxa a corda, puxa a corda. As mulheres olham para o homem e dizem assim: que corda? Eles acordam que eu pedi para vocês amarrarem na rocha. As mulheres dizem: eu não ouvi. Ninguém ouviu, porque a gente estava tão desesperada que a gente não ouviu o sinal que deveria ter sido feito. O homem foi levado com a criança para a correnteza. Moral da história, querido: aquele homem acabou confiando em pessoas, que elas amarrariam na rocha a ponta da corda que salvaria a vida dele e que lhe daria segurança. Preste bem atenção em quem você está colocando a sua confiança. Porque a rocha simboliza Jesus, aquele que pode salvar a sua vida e a da sua família. E você precisa amarrar a sua vida nele, porque ele é bom, ele é proteção, ele é fiel, ele é presença. Hoje é o dia que o Senhor está desafiando o teu coração aqui nesse lugar. Talvez você confiou demais em pessoas até aqui. Talvez você, como esse homem pediu, amarra a ponta da corda aí na rocha para salvar. E
E as pessoas não cumpriram. As pessoas não fizeram. Deixaram você na mão. Talvez quando você mais precisou, aquele amigo, aquela pessoa que você tanto esperava, não fez. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você: está na hora de você começar a confiar na presença dEle. Está na hora de você começar a amarrar a corda da sua vida na rocha chamada Jesus Cristo. Nunca vai falhar, nunca vai deixar você na mão. E a Bíblia diz: se você crer nele, será salvo você e toda a sua família. Então confie no Senhor, querido. Está difícil, confie em Deus. Pastor, não vejo saída. Confie em Deus, porque Ele tem uma saída. O mundo está difícil, pastor, tanta maldade. Confie em um Deus que é bom. Pastor, as pessoas são infiéis. Confie em um Deus que é fiel. Pastor, as pessoas me deixam na mão. Confie em um Deus que é presença o tempo todo. Em nome de Jesus, hoje é o dia, amém?